Eu fico falando que dá para fotografar sim o seu produto com apenas um celular, mas cadê as provas? Estão aqui, ó. Fala galera, tudo bem com vocês? Bom, por aqui clima total de quarentena, fazer o quê, né? Eu acho que a única coisa que a gente poderia fazer é aproveitar esse tempo para aprender alguma coisa nova, para sair mais forte quando tudo isso acabar. Espero que acabe um dia, né? Hoje finalmente chegou a hora de passar do conteúdo de teoria para a prática. Esses dias eu estava com um tempinho livre, aí eu pensei, poxa, por que eu não gravo uma aula prática de como fotografar um produto com o celular e usando apenas luz natural, luz disponível, luz de dia, né? E eu achei esse desafio bem bacana. Então vamos lá. Hoje vocês vão aprender praticamente o passo a passo de como fazer a sua produção fotográfica, começando com o conceito, passando para a própria produção, fotografar, e a pós-produção, e tudo isso usando apenas o seu celular e alguns equipamentos básicos de fotografia, mas nada de luz artificial, nada de tocha de estúdio, nada de iluminadora, nada disso. Luz de dia mesmo, tá, pessoal? E o produto em questão, o que a gente vai fotografar hoje? Gente, recentemente eu comprei uns alto-falantes aqui bem discretos para minha mesa de trabalho, é um par, tá? E eu pensei, por que a gente não pega eles e não fotografa como se fosse uma fotografia de anúncio que vai apresentar esse produto, tá? Para vender. É um produto bem diferente, ele é angular, tem umas partes brilhantes, então apresentam certos desafios. Por isso que vai ser tão interessante assim essa aula aqui. A parte de produção eu filmei enquanto eu estava montando o cenário, enquanto eu estava preparando um setup. Então o que vai acontecer? Eu vou ligar agora esse vídeo e eu vou explicando passo a passo o que eu estava fazendo para ficar bem claro o que estava acontecendo naquele vídeo, tá? Beleza? Bora lá, pessoal. Ó, sou eu. Então, o que a gente está vendo aqui no momento? É um quarto, praticamente o quarto normal, né? Que tem janela grande de um lado. Desse lado aqui que vocês podem ver é uma fonte principal de luz, né? De lá que entra a iluminação natural de sol. E de outro lado tem um pouquinho também, porém é mais afastado. Então eu diria que a proporção é 85, 90% desse lado de luz e umas 10 a 15% de outro lado. A gente vai descartar simplesmente esse lado e vai trabalhar só com luz que vem daqui, tá? Então vamos lá. Aqui eu começo a montar, aqui eu começo já a preparar o nosso setup. O que eu usei? A gente vai criar um conceito de fundo infinito, que é fundo branco, na verdade. Então eu pego duas folhas sulfite de formato A3, se eu não me engano, essa foi folha A3, de branco fosco, não brilhante, tá? Para não criar esses reflexos que a gente não quer depois ficar trabalhando na pós-produção, deletando os reflexos. Então são duas folhas foscas brancas. Aí eu pego, dobro, prendo uma numa barra. E aí eu pego outra e deixo ela na mesa. Então desse jeito a gente cria duas superfícies. O chão, onde vai ser o produto, né? Onde ele vai ficar sentado. E o fundo próprio atrás, branco, beleza? Agora a gente tem que trabalhar com iluminação. O primeiro que eu pego é um refletor. É uma espécie de espelho, na verdade, só que ele não cria exato reflexo. A luz fica um pouquinho mais suave, ela não fica tão bruta assim, como um reflexo exato da fonte de luz. Isso é legal para a gente dar uma disfarçada no fluxo luminoso. Então, agora a gente pega nossos alto-falantes, já coloca eles na posição principal e galera, muito importante também, quando você fotografa alguma coisa com a intenção de criar uma imagem de qualidade, limpeza é muito, muito importante, porque depois tudo isso vai custar horas na pós-produção, retirando a poeira, retirando a sujeira do objeto. Então, o que eu fiz? Pano, gel, álcool, alguma coisa que ajuda a limpar a gordura, ajuda a tirar umas manchas de sujeira natural, né, de dedo e tal. Passei o pano, limpei o produto e, claro, um soprador, um simples soprador só para tirar
a poeira mesmo da superfície, tá? Então a gente deixa tudo limpinho. Colocando o primeiro refletor já, vocês perceberam que o primeiro refletor eu praticamente coloquei o fluxo de luz iluminando o fundo, né? Para o fundo ficar branco de verdade, para ele ficar bem iluminado atrás. E agora a gente precisa, já que a luz vem toda desse lado, né? Ilumina só a parte de trás do alto-falantes. A gente precisa iluminar esse lado, onde tem o logotipo, onde tem regulador de som, onde tem o alto-falante próprio, né, o desenho. Você tem que enxergar o produto do lado principal dele, onde tem detalhes dele. Então a gente precisa aproveitar essa luz que vem daqui e refletir ela direcionada para aquele exato lugar que a gente precisa. Então olha só o que eu faço. Eu pego aqui o refletor e, descobrindo como eu vou apontar esse refletor para criar um fluxo certo, na direção certa de luz, de reflexo, eu coloco ele num suporte especial de refletor, que é uma espécie de garras que você consegue prender no tripé e simplesmente ajustar do jeito que você precisa e deixar ele fixo assim. Então é uma coisa que quebra galho mesmo. Vamos lá. Acertando a posição. Pronto. A parte de frente está iluminada. Agora, o que a gente vai fazer? Último toque para iluminar esse alto-falante que está mais próximo para a gente como regulador de som. Eu vou pegar simples espelho. É um negócio maravilhoso para você trabalhar com produtos, porque ele intensifica a luz refletida, né? Por não ter defeito nenhum na superfície, ele pega aquela quantidade e reflete tudo de uma vez, né? A gente consegue iluminar muito bem e também, por ser pequeno, é fácil você apontar exatamente onde você precisa. Então, olha só o que aconteceu aqui. Eu pego o espelho e busco exato lugar onde eu preciso essa luz refletida. Acertando esse lugar. Próxima coisa que a gente vai fazer, eu peguei meu celular e aí eu comecei a gravar um vídeo só para mostrar para vocês de como é a visão do celular, o que ele está vendo exatamente. Olha só. Perceba que quando você afasta ou aproxima o celular, a perspectiva muda. O objeto ele ganha uma certa distorção quando você aproxima o celular, né? A objetiva da sua câmera. E quando você afasta, mesmo tendo uma lente grande angular no seu celular, que pega bastante coisa, você consegue ganhar uma certa compressão quando você afasta. Você consegue ganhar uma certa compressão quando você afasta a sua câmera. Então, para ficar não tão exagerado nem para um nem para o outro lado, eu vou escolher uma composição intermediária, onde nosso produto não preenche todo o campo, né? Ele ocupa apenas metade, mais ou menos, da altura do frame, tá? Para a internet, essa resolução será mais que suficiente. Te garanto que não precisa mais que isso, principalmente quando se trata de e-commerce, porque as fotos são no máximo 2000 de pixels do lado mais comprido, do lado maior, tá? Acertando detalhes finais aqui, dando uma limpada final, porque eu percebi que tem umas manchas na superfície. Quando você coloca a objetiva no lugar certo, você olha através da câmera, você percebe umas coisas que não dava para enxergar antes. Isso, inclusive, é bem legal para você dar uma olhada antes de fazer um clique final. E aí eu começo a fotografar. Pessoal, o que eu usei para fotografar? Que aplicativo que eu usei para fotografar? Eu usei o Lightroom. Por que eu usei o Lightroom? Porque ele te permite fotografar em DNG, que é um Digital Negative. É uma espécie de foto crua, que tem muito mais informação para você trabalhar com ela depois na pós-produção, para você poder puxar as sombras, puxar as luzes, né? Para ter um pouquinho mais de flexibilidade na hora de editar a foto. E mesmo se você cometer algum erro na exposição inicial, você consegue depois ajustar. Mas mais para frente, na pós-produção, eu mostro tudo isso para vocês. Nem se preocupam no momento com isso, tá? Então vamos lá.
eu vejo um ângulo, outro ângulo para mostrar o comparativo para vocês. Beleza? A gente vê aqui composições diferentes. Mais próximo, mais afastado. E aí eu testo vários aplicativos também para ver a diferença. E no final a gente chega no resultado desse aqui. Que essa foi a foto que eu escolhi para editar, para a gente pegar e editar agora no nosso celular, tá? Já está interessante. Para mim, a composição e a iluminação já está bem legal. É algo que a grande maioria das pessoas acha que é feito no estúdio, com câmera profissional, com iluminação profissional, nada de em casa com luz natural, tá? Mas espera para ver como vai ficar depois de editar. Bom, gente, agora que nós temos essa imagem pronta, já guardada no celular, vamos passar para a nossa segunda parte, que é a edição. Antes de começar a editar, eu queria deixar claro que o celular que eu uso não é nada de celular extraordinário de $1.000 para cima. É um celular intermediário de $250 a $300 no máximo. Ou seja, está na média mais ou menos de o que o pessoal vai ter no bolso. Beleza? É um Android, tá? Só também para deixar claro que não é iPhone isso aqui. Então vamos lá. O que eu vou usar? Primeira pergunta. Que aplicativo que eu vou usar para editar a minha foto? Pessoal, eu vou usar o aplicativo que chama Snapseed. É um aplicativo que eu gosto pessoalmente muito, uso ele há um bom tempo já. Esse aplicativo ele foi criado por uma equipe independente, só que depois o próprio Google comprou esse aplicativo. Então o suporte hoje em dia é da própria empresa Google, que faz Android. Ou seja, é confiável, né? Eles fazem um suporte bom, acrescentam umas funções novas o tempo todo. E eu prefiro esse aplicativo por ser muito simples de mexer. Tanto para o iniciante ele oferece um conforto, simplicidade, quanto para o pessoal mais avançado ele deixa um monte de função disponível, que inclusive o próprio Lightroom que eu usei para fotografar, esse aplicativo ele precisa de assinatura paga para você ter o Healing Brush, por exemplo, ou mudança de perspectiva e tal. Algumas ferramentas ele não te permite usar gratuitamente e o Snapseed tem isso já de forma aberta, é só usar mesmo. Então vamos lá. Eu vou abrindo aqui a nossa imagem. Primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a mexer na nossa imagem. Eu vou pegar a canetinha, né, que é uma espécie de stylus simples, não é ativo, ele é passivo. Ele é bem baratinho, um negócio de $1 ou $2. Por que eu uso isso aqui? Porque se você pegar a ponta dele e comparar com o dedo, você vai perceber que o dedo é muito mais grosso, então é muito mais difícil para você acertar com o seu dedo e arrumar umas pequenas detalhes aí que a gente vai fazer na pós-produção, que você vai perceber, é realmente muito importante. Então isso aqui não custa nada, é muito baratinho, qualquer loja você acha. E vale a pena se você for fazer isso no celular mesmo. Tá? Então vamos lá. Perceba aqui no cantinho da esquerda de baixo, se você olhar, você vai perceber que tem uma sigla aqui, RAW. O que isso significa? Significa que essa imagem é crua. Ela não tem absolutamente nenhuma edição feita por aparelho. Ela veio como se fosse uma informação crua que foi capturada pelo sensor lá da sua câmera aqui. E por que é importante fazer esse tipo de coisa? Não é 100% necessário, mas eu gosto de fazer isso, tá? E eu aconselho também você a fazer, para você ter um pouquinho mais de flexibilidade na hora de editar, para não perder tanta qualidade na sua imagem. Quando você for mexer aí nas luzes, nas sombras e tal, esse tipo de foto no formato cru vai ter um pouquinho mais de informação para você poder mexer, tá? Então vamos lá. Como a interface desse aplicativo funciona? Percebe que quando eu arrasto para cima para baixo, a gente tem umas certas funções aqui, que é exposição, sombras, luzes, contraste, estrutura, saturação, temperatura e tonalidade. Tá? E vamos lá, a gente vai começar aqui com nossa exposição.
Você já pode perceber que a exposição da nossa foto já praticamente está do jeito que ela tem que estar, né? Do jeito que eu queria que ela ficasse. E eu vou só descer um pouquinho para preto ficar realmente preto, para não ficar cinza, tá? O fundo branco é o que importa, né? O nosso objetivo aqui no momento é criar um fundo branco, fundo inexistente, né? Para reforçar, valorizar o nosso produto. O próximo, nossas luzes aqui. Percebe que quando eu arrasto para lá e para cá, para a esquerda, para a direita, a gente afeta apenas as partes mais claras, que são representadas por esse pico aqui, ó, na nossa histograma aqui. Então vamos lá. Eu vou deixar um pouquinho mais claro para não exagerar, para não estourar os detalhes já na própria caixinha. Próximo, sombras. Percebe que o que eu estava falando sobre deixar cinza. Cinza não é legal porque a percepção de preto tem que estar correta. Não pode parecer cinza. Senão a pessoa pode se sentir enganada, que ela viu que o produto era cinza e quando veio não era. Então é muito importante preto manter essa tonalidade certa dele. Então a gente vai descer só um pouquinho. Vai descer até 20, mais ou menos 21. Próximo, contraste. Vamos deixar ele em paz por enquanto. Agora a gente passa para a estrutura. O que é estrutura? Esse negócio de estrutura é bem interessante. Ele exagera os pequenos detalhes de superfície. Você vê o que acontece aqui com nossa superfície, mesmo eu limpando, tem umas coisas, umas marcas de uso aqui, né? A gordura dos dedos, enfim. A gente não quer que esse negócio apareça muito na foto. Apesar que a gente vai editar um pouquinho, mesmo assim, não precisa dar mais trabalho, né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar a estrutura bem pouco. 4, tá bom. Saturação. Mais uma coisa bem importante aqui para avaliar. Quantas cores tem aqui na nossa caixinha? Tem bastante cor que importa? Eu, por exemplo, só vejo preto e cinza. E algumas cores aqui que não interessa. Verde da folha, bem pálida, né? E a parede que tem uma tonalidade creme. Eu não quero nada de poluição. Se a gente, inclusive, pegar a saturação e exagerar para a direita, né? Fazer 100% de saturação, a gente vai perceber que aqui, ó, nessa parte, a gente tem um pouquinho de poluição de cor, né? O negócio tá meio laranja e a gente não quer isso. Então, já que o produto não possui cores fora do preto e cinza, a gente consegue simplesmente retirar toda a saturação de uma vez e deixar ele em preto e branco. Ele só vai ganhar, no caso, né? Se o seu produto for colorido, aí já é outra história. Daí a gente não vai fazer nada disso. A gente vai manter as cores e depois trabalhar um por um, cada cor. Esse aplicativo, inclusive, ele permite muito legal, tem uma função muito legal para você editar cada cor separadamente. E temperatura e tonalidade a gente não vai mexer porque a gente desaturou completamente a nossa imagem. E voltando agora para o nosso contraste aqui que eu pulei, é um passo final que eu gosto de fazer depois de ajustar as sombras e as luzes. Eu gosto de mexer no contraste geral para ver se fica bom como toque final. Aqui no caso, eu vou deixar no 4. E agora, vamos lá, vamos dar uma olhada mais de perto, tirando as nossas partes que não tem fundo, né? Você percebe que tá do jeito que eu queria, tá do jeito que a gente queria. Vamos lá, confirmar. Percebe que agora aqui tem uns presets já prontos para você aplicar. A gente vai simplesmente ignorar eles e ir diretamente aqui, ó, em Tools. Tools são ferramentas, tá? Percebe que tem um monte de ferramenta aqui, porém o que interessa para a gente no momento são essas ferramentas de cima, primeiras 3 faixas de ferramentas. É isso que a gente vai trabalhar. As de baixo são ferramentas mais de frufru,
coisa que na verdade não interessa para a edição básica. Os efeitos especiais, enfim, a gente não busca nada disso. Percebe aqui que o primeiro que a gente usou para editar essa imagem aqui, ó, é o desenvolvedor da imagem RAW. Nossas mudanças todas estão aqui guardadas, olha que legal. E a gente pode ver antes e depois como ficou apertando esse botão aqui em cima, tá? Mas a gente vai aqui, ó, e a gente passa para a primeira ferramenta. A gente vai usar aqui, é Tune Image. A gente vai tunar a imagem, editar a imagem. Aqui é uma espécie de developer lá das imagens RAW que a gente usou, só que tem umas extra funções que não tinha lá. Por exemplo, em vez de exposição, a gente tem brilho geral. Ele funciona de uma forma um pouquinho diferente, mais delicada. Ele não estoura tanto os brancos. Eu vou deixar ele um pouquinho para cima, mais 4. Agora, contraste a gente não vai tocar, já mexeu, saturação também. Esse Ambience, o que é Ambience? É uma espécie de microcontraste também, parecido com aquela função que a gente não tocou muito, que exagerava uns defeitos de superfície. Então, ele é um pouquinho mais delicado. Ele não trabalha de forma tão brutal na superfície, então a gente consegue mexer um pouquinho mais com ele. Vou deixar em 5, tá? De novo, a gente tem acesso a nossas luzes. Nada disso a gente vai mexer no momento, só um pouquinho. E as sombras de novo, tá? E aqui a gente pode deixar a imagem mais quente ou mais fria, com tonalidade mais azul ou amarela. Como a gente desaturou completamente a imagem, não faz diferença nenhuma. Mais uma vez, vamos verificar antes e depois. A gente vê que as mudanças são bem pequenas. E agora o mais importante que a gente vai fazer é o que incomoda de verdade nessa imagem, né? Porque inclusive que eu deixei esse papel tão pequeno, tão fino, tão estreito, justamente para mostrar como a gente lidar com esses defeitos, né, que tem na foto, essas bordas aqui que não tem fundo branco e deveria ter. Então, o que a gente vai fazer? Aqui, no caso, com esse aplicativo, a gente tem dois caminhos. Ou a gente estoura completamente ele, faz ele claro, ou a gente tenta usar, indo aqui para as ferramentas. Deixa eu colocar aqui na mesa que vai facilitar um pouco para mim. E a gente vai escolher esse Healing Brush. É uma ferramenta, quando a gente ajusta o tamanho da foto, a gente percebe que ele mostra aqui no centro o tamanho do pincel, como vai ser aplicado. Então a gente vai deixar o pincel assim, ó. E agora percebe uma coisa legal, quando a gente desenha aqui nessas partes que a gente não quer, o que ele faz? Quando solta, ele calcula e ele clona uma parte do fundo que ele acha que seria apropriado. Essa que é a limitação desse aplicativo. Você não consegue escolher qual parte copiar. Então você precisa confiar nele e ficar brincando para lá para cá um pouquinho, gasta um pouquinho mais de tempo, né? Porém, é uma ferramenta muito legal, muito poderosa. Ela consegue recuperar vários detalhes do seu fundo, né? O que a gente está fazendo aqui é dar uma disfarçada nesse degrau aqui, dá uma disfarçada bem leve nesse degrau e por que eu deixo isso desse jeito? Tá meio cagado, né? Eu deixo isso porque a gente vai trabalhar agora outra ferramenta que vai esclarecer o fundo, deixar ele mais claro. Importante é só eliminar essa borda rígida. Então vamos lá, para o outro lado. Mesma coisa, a gente vai suavizar essa borda. Percebe como ele consegue disfarçar a borda, criar uma divisão mais suave, mais delicada. E aqui o mais importante agora é tirar essas folhas
e o refletor, que a gente não quer, né? Você percebe que ele tenta adivinhar o que ele vai usar para clonar, que parte de fundo que ele vai usar para clonar. Nem sempre ele acerta, né? Mas tem que agradecer que tem essa função aqui gratuitamente. Eu gosto dela bastante, é só saber como usar, tá? Então, percebe que a gente já deu uma bela disfarçada aqui. Tirando essa parte toda. A nossa borda já está ótima. Só mais um pouquinho aqui nessas manchas escuras. Tá. E agora, o que a gente vai fazer agora? Tá? Essa parte aqui é legal, que você pode comparar antes e depois para ver como estava e como ficou. Confirmar. E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa chegar num fundo branco, de verdade. Então, essas partes cinzas a gente precisa deixar branco, esclarecer, deixar mais claro. Então, a gente vai para pincel, brush. E entre as funções aqui embaixo, a gente vai escolher exposição, exposure. E colocar exposição em 1, que é o máximo permitido. Olha o que vai acontecer quando a gente vai começar a passar esse pincel aqui. Tá vendo que ele deixa a exposição superior no lugar onde você passa? Olha que legal, a gente clica aqui esse olho, a gente consegue enxergar a máscara onde a gente pinta, que é muito bom para você ter um controle extra do que você está fazendo. Eu vou de forma superficial passar aqui, esclarecer essa parte, deixar ela um pouquinho mais clara. E também vou dar um exemplinho aqui para vocês. Por exemplo, eu passei aqui em cima do produto. O que eu faço? Meu Deus, não tem como reverter. Olha o que você faz. Você clica para baixo aqui e você volta para Eraser, que é uma espécie de elástico. Aí você aumenta e, vendo a sua máscara, percebe que quando eu passo, ele retira o efeito. Aqui, ó. Ele retira o nosso efeito. Então, essa cor vermelha aqui é onde tem o efeito aplicado, onde você passou o seu pincel. E quando você retira, você elimina esse efeito dessa área. Ó, ficou bem legal aqui. Tá? Essa parte aqui a gente já conseguiu disfarçar. Agora vamos lá para outro lado. Aqui a gente volta para o nosso positivo 1 e continua aqui deixando mais clara essa área. Eu gosto de usar a máscara, eu gosto de enxergar essa máscara vermelha para eu exatamente ter o controle de área que eu passo o pincel, para não me confundir, porque às vezes quando você tem uma imagem bem delicada, assim, tem tons de cinza, é bem difícil você enxergar onde você pintou e onde não pintou. Por isso que a máscara é um negócio muito legal. E para você ver o efeito dela, é muito simples, é só clicar mais uma vez naquele olho de baixo, que ele vai simplesmente desligar a máscara e mostrar o efeito que você fez. Então, ó, voltando aqui, se eu clico, percebeu que absolutamente toda a parte cinza ela foi embora, né? Não tem mais. Então, agora a gente vai trabalhar aqui a parte de sombra, passar um pouquinho o pincel aqui, tá? E de novo a gente passa um pouco no produto, porém não faz mal, porque a gente pode simplesmente voltar para a opção de elástico aqui e eliminar esse efeito. Tá? É um negócio meio trabalhoso, meio não, bem trabalhoso, porém
é efetivo e é o preço que você paga por não editar num aplicativo certo, profissional, que todo mundo no mundo todo usa, que é um Photoshop. Para isso você precisa ter um computador, você precisa comprar a assinatura do próprio Photoshop, que não é muito cara, é cerca de R$40 por mês, e aí você tem acesso a esse aplicativo, tá? Então vamos lá, voltando para nossa máscara, a gente vai eliminar essa poluição que ficou na parte do próprio produto. Aqui a gente claramente, por causa da máscara vermelha, consegue enxergar ela. E tirando um lado, você já percebe que aqui, ó, desligando a nossa máscara, que ficou bem limpo. E agora outro lado, mesma coisa, a gente teve uma poluição aqui desse lado. A gente vai fazer a mesma coisa, tirar do próprio produto, tá? E agora o resultado final. Percebe que aqui tem em cima ainda a parte cinza, mas agora a gente não vai lidar com isso não. A gente vai deixar desse jeito e confirmar, tá? Olha que legal, se você segurar aqui, a gente vê o antes e depois de todas as mudanças que a gente já fez. Ó, percebe que já deu uma melhorada bem legal na foto, né? O que a gente precisa fazer agora? Agora tem que purificar de vez o fundo. Então, já que a gente lidou com aqueles defeitos iniciais, a gente vai agora trabalhar com o fundo global. Mais uma vez, indo para o brush, que é o nosso pincel, exposição, e deixa ele em 1. E agora, ligando de novo visibilidade da nossa máscara, a gente vai desenhar a nossa máscara pegando o mais próximo possível para acompanhar a borda. Ó, isso já vira uma espécie de pintura de verdade, né? Você vai ter que caprichar aqui, senão vai ficar bem aparente. Mais uma vez, gente, esse é o preço que você paga por não usar o aplicativo certo, para não usar computador. Porque o Photoshop, de verdade, ele permite todas as coisas já para você fazer. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, para você ter ideia, daria para fazer umas 10 vezes mais rápido no Photoshop. Só que é um computador, é uma assinatura e é um fluxo diferente de trabalho. Não dá para fazer tudo no celular. Você precisa transferir a foto com um cabo, sem fio, enfim, para o computador, e aí você edita, tá? Percebe que a gente conseguiu eliminar boa parte do fundo lá de trás, de cima, né? E a sombra também ficou bem legal. Pronto, vamos confirmar. Então agora a gente tem a nossa foto já na fase final, praticamente. Claro, temos aqui uns pequenos defeitos, como aqui, ó, na rede, que inclusive dá para eliminar já com o nosso Healing Brush. Aí foi embora. Alguns defeitinhos pequenos aqui, dá para tentar eliminar, mas nem sempre dá certo. Mais uma vez que eu avisei vocês que a gente não tem 100% de controle da lógica desse Healing Brush, desse pincel aqui curativo. Então tem que usar com moderação tudo isso. Certo? Vou confirmar aqui. E agora a gente vai para a parte de detalhes aqui.
Esse negócio, esse atalho aqui de detalhes é muito legal porque ele permite você aumentar a estrutura, subir um pouquinho as detalhes mais grossas da superfície e ao mesmo tempo esse sharpening aqui é a própria nitidez. Olha só, eu vou aumentar aqui 100% para você enxergar melhor. Quando eu aumento, percebe que a nitidez aumenta muito na imagem. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente quer a rede sendo visível, né? Então a gente vai colocar, eu acho que 35 tá bom. Para o nosso caso, mais que isso, realmente não precisa. É o que a gente procura. Tá? E também seria legal ajustar a nossa composição. Percebe que o produto está no meio e isso não é tão legal assim. Então, o que a gente vai fazer? A gente primeiramente vai escolher aqui embaixo, a gente vai escolher o formato 4x3, tá? Para ter um tamanho definido, fixo. E a gente vai ajustar a nossa composição aqui para ter mais produto e menos fundo. Afinal, a gente não está tentando vender o fundo, a gente está tentando vender o produto. Assim, ó, mais ou menos, para deixar ele com volume na frente. Né? Deixar regra de terços aqui. Pronto. Toques finais. A gente vai voltar aqui para o contraste. Aumentar um pouquinho o contraste. Agora que nosso fundo já está bem clarinho, a gente pode com calma mexer aqui sem ter a preocupação de danificar, expor umas detalhes desnecessárias, né? E a sombra aqui eu queria abaixar um pouquinho mais para deixar preto de verdade, escuro. E é isso aí. Tá? Agora o que a gente vai fazer é exportar essa imagem. Export, Save As, salvar como, e a gente vai salvar a nossa imagem. Tá? E o aplicativo vai processar agora tudo que foi feito, efeito por efeito, literalmente, renderizar e produzir uma imagem pronta para visualizar. Agora a gente vai abrir essa imagem, por exemplo, aqui. E aí? O que vocês vão falar para mim, então? Não é possível fotografar um produto de forma adequada, de forma legal, parecendo profissional com um celular? Eu digo que é possível sim. A diferença é o conhecimento que você tem e não o equipamento. E aí, gostou do resultado? Achava que era impossível? Bom, na verdade eu também não sabia muito o que esperar porque eu nunca edito as imagens no celular desse porte, desse jeito. Eu só simplesmente me desafiei para ver se é possível. Quando eu fiz, eu percebi que é bem tranquilo, você consegue fazer muita coisa hoje em dia no celular. Inclusive é impressionante para quem é das antigas como eu, por exemplo, a gente, celular desse que tem tantas capacidades é bizarro, é muito incrível, gente. Hoje em dia a geração é muito sortuda, tem muita tecnologia disponível, bem legal. Então, ó, a gente consegue editar assim, a gente consegue fotografar assim, enquanto você entende o que você faz. Desde a criação do conceito, eu criei esse conceito de fundo branco, fiz o setup correto, fotografei, fiz a produção e depois trabalhei com a imagem, fiz a pós-produção dela e exportei. E essa imagem está pronta, guardada para a gente usar, colocar no anúncio ou seja qual for o lugar que você for utilizar essa foto depois. Beleza? E eu gostaria de saber se você aprendeu alguma coisa legal, se você aprendeu alguma coisa útil para você e se você vai colocar na prática, colocar a mão na massa e você vai melhorar as suas fotos já para começar a ganhar mais dinheiro vendendo mais produtos. Me deixa saber nos comentários aí. E outra coisa, galera, para ser honesto, não foi a única coisa que eu fiz naquele dia.
que eu produzi naquele dia. Eu filmei outra parte e tem mais um setup diferente com esse mesmo produto que eu vou mostrar para vocês talvez na semana que vem. Então já se inscreve no canal para não perder esse conteúdo aí que está vindo em futuro, tá? Pessoal, por hoje é isso e nos encontramos no próximo vídeo. Пока!